Vamos lá. Abrindo aqui minha câmera também. Agora foi, ó. Tudo bem, gente? Boa noite a todos. Espero que todos estejam me escutando bem, vendo tudo certinho. Então, novamente, né, assim como eu já tinha falado com os alunos, com os responsáveis, a ideia da live é realmente deixar tudo mais esclarecido, né? Ela também vai ficar gravada, mas nada melhor do que participar ao vivo, né, e ver também as suas mensagens sendo respondidas na medida do possível. A gente não vai poder responder todas, mas a maioria das coisas que a gente realmente pegou com os próprios alunos, com os responsáveis ao longo dessas reuniões, a gente vai estar esclarecendo, e algumas dúvidas que as próprias professoras, né, que vão se apresentar agora, trouxeram ao longo das aulas, viram que são as mais pertinentes, as que mais aparecem, para esclarecer tudo em relação ao curso online, que é uma coisa, né, que a gente vai falar bastante também, e o eletivo, que vai ter aquela culminância no dia 26 e no dia 26 de junho e no dia 3 de julho, certo? Então, meninas, se apresentem. Boa noite, gente. Eu sou a Carol. Boa noite, eu sou a Clara. Levantem a mão, porque, como eu tinha falado, né, a máscara vai ficar... Eu sou a Carol. E eu sou a Clara. Ana, seu áudio tá um pouco ruim. O meu? Estou conseguindo me ouvir agora? Eu acho que tem que... Isso, chega um pouco mais próximo. Beleza. Tá ouvindo melhor agora? Sim, estamos... a Clara tá falando bem alto, aí fala um pouco mais alto, certo, Ana? Para ficar um pouco melhor para o pessoal escutar. Perfeito. Vamos lá. Então, tem algumas perguntas aqui, né? Como eu já tinha falado, já peguei essas perguntas dos próprios alunos. Inclusive, postei lá no Google Sala de Aula do EAI para pegar algumas dessas dúvidas. Hoje eu dei uma revisada lá e vi mais algumas perguntas novas. Então, a primeira coisa que acho que a gente pode começar falando, que é talvez o principal agora, né, para iniciar, é sobre a questão da diferença do trabalho do curso online para as disciplinas eletivas, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês e o pessoal que está online também, entender um pouco dessa diferença, disciplina eletiva, disciplina do curso online, quais são as diferenças, se tem alguma data, como vai funcionar essas duas culminâncias, por favor. Beleza, então, gente, antes da gente começar a falar da diferença dos projetos... Então, chega um pouco mais perto para você, Ana. Ok. Melhorou aí? Vamos lá, gente. Antes da gente começar a falar da diferença dos projetos finais, eu acho muito importante que a gente consiga diferenciar uma disciplina da outra. Ainda tá um pouco ruim, Ana. Vou tentar falar um pouquinho mais alto. Mais perto, foi? Ele aumenta e depois diminui o som, não tô... Vou tentar manter uma frequência mais alta aqui, então. Se vocês precisarem que eu diminua o volume, vocês me informam. Certo. Vamos lá, gente. Para a gente começar a falar dos projetos finais, eu acho importante que a gente consiga diferenciar uma disciplina da outra. Então, uma disciplina se chama curso online, onde o 6º e 7º ano tem acesso à disciplina de educação ambiental, e o 8º ano tem a disciplina de democracia e direitos humanos. Já as eletivas estão dentro de uma disciplina no qual o nome é projeto colaborativo. São as disciplinas inovadoras, como gastronomia, fotografia, onde eles fizeram as inscrições. Então, as eletivas, no início do ano, eles puderam se inscrever e escolher a disciplina que eles fariam. E no curso online, elas já vieram pré-determinadas, como, por exemplo, democracia para o 8º ano e educação ambiental para o 6º e 7º ano. Aí agora a Clara vai falar um pouquinho para a gente do projeto final das eletivas, que é uma dessas duas disciplinas. Bom, estão me ouvindo? Tá alto, Iago? Tá sim, mas eu acredito que seja melhor realmente pegar aquele fone. Pedir a tia Ana, como vocês estão do colégio, pedir a tia Ana esse fone, mas continua para a gente deixar a live dinâmica. Tá, vamos lá. Os alunos já têm aprendido sobre as suas eletivas, né?
Desde que começou o semestre, eles escolheram, como a Ana falou, eles escolheram o que fazer. Uns escolheram gastronomia, outro astronomia, fotografia, diversas escolhas que eles tiveram para poder fazer o que mais interessava. E aí, com a entrega do projeto final, que eu vou falar as datas e horário, tudo bonitinho, de cada série, também tem a entrega da ficha técnica, que está anexada lá no Google Sala de Aula. E cada turma tem essa ficha para poder entregar, né? São 3 fichas juntas, eles podem preencher através do próprio computador, não precisa imprimir, escrever à mão, mas se quiser achar mais fácil desse jeito, porque tem alunos que têm dificuldades em preencher as coisas pelo computador, pode baixar, pode imprimir e fazer à mão. Aí pode mandar também pelo Google Sala de Aula, pelo mesmo jeito que retirou, imprimiu, também envia. Isso eu tenho passado para eles. Tem alguns alunos que já estão me entregando, né? A data dessa ficha. Essa ficha tem que ser de acordo com o que eles vão me entregar no projeto final. A primeira ficha, eles têm que descrever sobre o projeto, né? Falar o que eles pensaram, qual é a ideia deles. A segunda, eles falam sobre o stand, né? Que é o jeito que eles vão montar aqui no dia do circuito. E a terceira, eles anexam fotos daquilo que eles forem colocar aqui na escola, por exemplo, uma foto de um banner ou do cartaz, aquilo que for para o cartaz e para o banner, também deve ser anexado na terceira ficha. E aí, no dia da culminância, né, que é o dia da nossa apresentação aqui na escola. O 6º ano vai apresentar no dia 3/7, na parte da manhã, no horário de 8 horas da manhã até 11 horas. E o 7º ano vai apresentar na parte da tarde, também no dia 3/7. Isso será num sábado. Já o 9º ano e o 8º ano vai apresentar no dia 26/6. O dia 26/6 para o 9º ano será na parte da tarde, né? Juntamente com o 8º ano da parte da tarde, que é 821. E a parte da manhã fica para os 3 8º ano, que é 811, 812 e 813 da manhã. Não, contrário. 26 é a 8º e 26 é o 8º e 9º, e 3/7 é o pessoal 6º e 7º. Por quê? O pessoal 6º e 7º, eles são mais novinhos e às vezes eles têm mais dificuldade, então a gente deu um prazo de 1 semana a mais para que eles se organizem melhor, entendeu? E aí o pessoal que 8º e 9º ano tem mais facilidade de compreender, de preencher as coisas, a gente está dando 1 semana aí anterior para poder fazer a entrega do projeto. E essa ficha? A ficha tem que ser entregue no dia 21 para aqueles que forem apresentar, né? O caso do 8º e 9º ano, para aqueles que forem apresentar no dia 26, que é o primeiro dia, o primeiro sábado, 26/6. E aqueles que forem apresentar, o 6º e 7º que vai apresentar no dia 3/7, pode entregar até o dia 28 de junho. É isso? Ana, Oi. seu som por algum motivo não tá saindo. Eu não sei se é. Vamos ver aqui. Não saiu nada, não saiu nada. Vamos ver. Agora se eu. Não, ainda tá sendo o áudio ainda tá saindo pelo computador. Então, Iago, você consegue me orientar a como conectar o microfone, mas o áudio continuar saindo no notebook? então, agora que você falou, acredito que todo mundo tenha escutado melhor. Então faz isso, na hora que você for falar, puxa o computador para você. Ok. Falei que eu ia aproveitar para me retificar com as minhas turmas do 6º e do 7º. Eu orientei a eles que a apresentação seria no dia 26, mas então será no dia 3, ok? Somente isso. Não, perfeito. Então, na verdade, retornando, né, a gente acabou decidindo que seria melhor dar 1 semana a mais para o 6º e para o 7º, justamente porque eles são os menores, né? Então,
A apresentação do 6º e do 7º vai ser no dia 3 de julho, tá? Um sábado. E aí o 6º ano vai fazer no turno da manhã e o 7º ano no turno da tarde. Tá? E do 8º, 811, 812, 813, vai fazer no dia 26, no turno da manhã. E o 9º ano, 911, 912 e a 821, que é o 8º ano da tarde, no dia 26 do 6, né, no dia 26 de junho, no turno da tarde. E aí só passando, na verdade, informando rapidamente uma ideia de logística do evento. O evento pretende perdurar, né, por 3 horas, então a gente pretende fazer 1 hora de arrumação, até porque exige essa questão de arrumação. Os alunos precisam ter um tempo hábil para se arrumar o seu stand. Então, 1 hora de apresentação, de arrumação, desculpa, começando às 8 horas para o turno da manhã. Então, falando agora só do turno da manhã. De 8 às 9, nós vamos fazer 1 hora de arrumação, então o aluno vai poder, inclusive, trazer um responsável, cada grupo vai poder trazer um responsável para ajudar nessa arrumação. Aí, já estando com o trabalho arrumado, de 9 às 10, nós vamos fazer a avaliação desse trabalho. Então, os professores convidados, as meninas do EAI, a própria coordenação e direção, a gente vai se dividir. Cada um vai pegar um número de grupos e vai passar avaliando. E aí esse tipo de avaliação tem vários fatores a serem avaliados. Tem desde a arrumação do grupo, quanto a presença dos componentes, a participação desses componentes. Então a gente vai ter uma ficha de avaliação para passar de 9 às 10. E de 10 às 11, nós vamos liberar a visitação para 2 responsáveis. No máximo 2 responsáveis por aluno. Certo? E por esse motivo que nós tivemos que fazer essa divisão de manhã e tarde em 2 dias. Ou seja, serão 4 momentos, né, divididos em 2 sábados, 4 momentos para ter realmente uma quantidade menor de alunos e também uma quantidade menor de responsáveis e conseguir ter essa diferenciação sem aglomerar. Tá? Também vale ressaltar, né, meninos, como a gente já tinha se alinhado quando a gente estava organizando esse evento, que vai ser um circuito, né? Um circuito justamente por esse o nome, né? De circuito de 10 inovadoras. E aí os responsáveis que quiserem chegar até o grupo do seu filho, vai ter que pelo menos passar em alguns grupos antes, porque a gente não vai poder ficar simplesmente andando pelo colégio, né? Os responsáveis que estiverem presentes, eles vão se direcionar aos poucos, passando por alguns grupos, e também, por que não, prestigiar esses grupos, mesmo que não fique durante muitos momentos, mas ali dar uma olhada, ver cada grupo, o que eles fizeram, até chegar, assim, no grupo, de repente, do seu filho e poder assistir a apresentação desse grupo. Tá? E aí, voltando mais uma dúvida, né? Nós já falamos sobre a data, falamos sobre a quantidade de alunos. Agora vamos falar, isso a gente está falando, tá? Responsáveis e alunos. Estamos falando sobre a apresentação do curso eletivo. Tá? E a gente está falando desse curso eletivo justamente porque o 9º ano também vai participar. E aí, quando a gente começar a falar do curso online, o 9º ano não tem esse curso online, e aí os responsáveis ou os alunos que forem do 9º ano estarão liberados dessa live, né, digamos assim. Então, primeiro a gente está falando do curso eletivo. Ana e Clara, né? Vamos lá, eu tenho algumas questões em relação ao trabalho. Os alunos às vezes vão fazer cartaz, vão ter algum tipo de apresentação. Então, primeira dúvida, se o grupo do aluno precisar apresentar um vídeo ou um PowerPoint, né? Precisar, de repente, de algum tipo de apresentação, qual vai ser esse processo? Como eles vão fazer isso? Então, gente, estão me ouvindo bem, Iago? Sim, estamos ouvindo bem. Nossa orientação é que para os grupos que tiverem algum tipo de apresentação e necessitem de um aparelho eletrônico, que vocês vejam entre o grupo mesmo, quem tem a possibilidade, né, quem tem o acesso mais fácil para trazer um notebook, um tablet, um celular que seja com suporte,
que vocês possam fazer essa apresentação no próprio stand, porque a gente não tem como fazer essa logística de fornecer notebook ou tablet para os alunos. Então, a gente vai orientá-los para que isso seja trazido de casa, ok? Perfeito. Então, nos alinhamos que se existe uma necessidade de apresentação, de vídeo, trazer um celular ou um notebook. Outras questões, né, outras ferramentas que os alunos precisam, outras coisas como, tenho até aqui, já deixei até separado, ó, fita durex, estilete e tesoura, né? Se for precisar desse tipo de objeto, a gente lembra que os alunos, principalmente do sexto e do sétimo, não são permitidos entrada no colégio. Então, geralmente, nesse tipo de evento, a gente tem problemas com questão de estilete. Então, a gente pede que não traga para o colégio estilete, tá? Faça esse tipo de movimento em casa e, se for trazer tesoura, traga a tesoura sem ponta, para evitar, porque é um momento que vocês vão estar em atividade constante, às vezes pode ter algum tipo de acidente. E se precisar de fita durex, se for precisar de uma mesa, por exemplo, a gente pede que mesmo assim traga, tá? Nós não vamos ter mesa para todo mundo, tá? Independente do que a gente fizer, não vai ter mesa para todo mundo. Hoje aqui eu tenho cerca de 10 mesas de plástico. Em cada horário a gente vai ter cerca de 40 grupos apresentando. Então seria inviável, é um cálculo que não bate. Então tragam os seus materiais, tragam a sua mesa, traga o seu pano, de repente, se você quer enfeitar a sua mesa, tá bom? Sobre a questão do cartaz, quais são os locais que os alunos poderão utilizar para a colagem desse cartaz? Tá? E aí, quando eu coloco sobre essa questão de locais, como a gente tinha conversado, meninas, os alunos que precisam de cartaz que vão prender em algum lugar, eles precisam avisar a gente antes. Tá? Então, fale sobre isso com eles, certo? Então, eu já estou passando para os meus alunos, né, que não pode usar a parede para colocar o cartaz, porque pode danificar de alguma forma, né? E aqueles alunos que vão trazer algum cartaz, eles só podem prender se for lá na quadra, onde tem a grade, e ali eles conseguem prender sem danificar nada. Eu já estou passando isso para eles já entenderam. Inclusive, tem a opção deles fazerem um banner no lugar do cartaz, e aí eles podem também segurar o cartaz, se for calhar de não conseguir um lugar, uma vaguinha ali na quadra para apresentação. Eles podem segurar ou colar na mesa que trouxer. Sempre tem um jeito. Certo, perfeito. E sobre os alunos que escolherem para o modelo online, que optarem pelo modelo online, e também aqueles alunos que não estão vindo presencialmente, né? Então obrigatoriamente terão que apresentar esse trabalho no modelo online. Como vai ficar? Então, para a galera que vai continuar no modo online... Sem áudio ainda, Ana. Chega mais próximo. Para a galera que vai ficar no modelo online, que vai fazer essa apresentação no modelo online, a nossa orientação é de que, a partir do dia 21, eles vão fazer essa apresentação nos tempos de aula. Então, vamos supor que a aula da 711, só um exemplo, seja na terça-feira. Então, a gente vai começar essa apresentação na terça-feira e vai fazer o uso de outros tempos do EAI que forem necessários. Então, a partir do dia 21, na semana do dia 21, quem ficar no modelo online vai apresentar durante um tempo de aula. Exatamente, assim como a entrega da ficha técnica, ok? Certo. Só recapitulando, teve uma mãe que, na verdade, acabou de perguntar aqui no chat, e aí isso me chama a atenção para um possível não entendimento. Esse trabalho que a gente está falando nesse momento agora são das disciplinas eletivas, ou seja, aquelas disciplinas de gastronomia, mediologia, cinema, fotografia, esse tipo de disciplina. Tá? A disciplina que é obrigatória são as disciplinas para o sexto e para o sétimo, sustentabilidade e meio ambiente, e para o oitavo ano, direitos humanos e... Democracia e direitos humanos. Democracia e direitos humanos, perfeito. Então, neste momento, a gente está falando única e exclusivamente das disciplinas eletivas, tá? Que engloba todas as séries. Tá? E aí uma outra pergunta que surgiu aqui.
Vamos apresentar os dois ao mesmo tempo? Não. Vamos lá. O curso online, a gente ainda vai detalhar, a gente ainda vai falar sobre ele, a gente vai chegar lá. O curso online tiveram dias determinados, está no GSA de cada turma. Então, não vai acontecer das apresentações saírem no mesmo dia. Certo, perfeito. Deixa eu ver mais uma dúvida aqui. O material escrito, ou na verdade o formulário, né, o que eles têm que preencher, Ficha tem que ser técnica. entregue no mesmo dia? Bom, se está falando da ficha técnica, ela tem data, né? Para o pessoal do sexto ano, vai ser no dia 28. E para o oitavo e nono, vai ser no dia 21. Para o pessoal que está online também, será no dia 21, porque já começa a apresentar a eletiva no tempo de sala de aula, que é a partir do dia 21, como a Ana falou. Não, perfeito, perfeito. Então, recapitulando, a data é diferente da culminância final. Só um segundo. Certo. Deixa eu dar uma olhada aqui, só ver mais algumas dúvidas. Né, Uma outra mãe perguntou qual será o local da apresentação. Sem som, sem som. O som, pelo visto, está ficando para a Clara. A Clara a gente ouve muito bem, mas a Ana não. Melhorou? Sim, sim. Então, o Circuito de Ideias Inovadoras, que é o projeto final das eletivas, que é o que a gente está falando agora, ele vai acontecer lá no pátio da escola e também na quadra, ok? Perfeito. Então, por quê? Até para explicar, né? Deixa eu até ligar minha câmera aqui. Para explicar para os responsáveis o motivo da gente escolher esses locais e não as salas, por exemplo. Porque são locais muito mais abertos, né? E conforme as orientações, né, a gente segue essa questão de locais abertos serem muito mais apropriados para esse tipo de evento. Então, a gente, se estivesse fazendo as salas, a gente faria um número bem mais reduzido. Né? Fecha. Só um segundo, eu estou lendo aqui uma outra dúvida. Vamos lá, ó. O grupo do meu filho fará uma maquete sobre o meio ambiente, mas eles ainda não preencheram a ficha técnica, porque ainda não fizeram a mesma. Alegam que precisam mandar fotos. Né? Ou seja, eles ainda não fizeram e precisam mandar fotos. Como vai funcionar essa questão? Nesse caso, Iago, de primeira eu acho que eles já confundiram, que fazer maquete, preencher ficha, não é assim. A gente, quando fala de preencher ficha, a gente fala das eletivas. E eles estão falando que vão fazer uma maquete referente a meio ambiente e sustentabilidade. Show E de que não bola. preencheram a ficha. Então, eles estão confundindo os projetos. Eles estão confundindo a ficha, que é da eletiva, com o trabalho de educação ambiental, que é falando sobre o meio ambiente. E aí é que surge, porque também tem um material escrito, mas a gente, como falou, vamos falar isso no final da live, porque a gente está separando por etapas. Tá. E aí, novamente, né, na verdade, para explicar para os responsáveis, um dos grandes motivos de surgir a ideia de fazer essa live e depois ela ficar um vídeo gravado para os responsáveis, para os alunos, é porque a gente tem visto uma grande dúvida e uma grande confusão dos próprios alunos, né, em relação a esse curso online, que é uma coisa, e o curso eletivo, que é outra coisa. Então, são dois trabalhos diferentes, dois cursos diferentes, duas matérias diferentes, né, por si só, que vão ter uma culminância diferente. O curso online não vai ter apresentação presencial, não vai ter trabalho presencial. O trabalho presencial, quando a gente está falando da culminância, né, é o termo que a gente, na verdade, já tem utilizado há algum tempo com eles e com os próprios responsáveis. A gente está falando do dia 26 de junho no dia 3 de julho, referentes às matérias eletivas. Tá? Vale a pena novamente ressaltar, porque ainda tenho visto essas dúvidas aqui. Certo, aí o pessoal pediu novamente para avisar sobre o dia do material escrito.
da eletiva. Ficha técnica. A ficha técnica, ela vai ser entregue. O 8º e 9º ano vai me entregar online, né, pelo Google Sala de Aula, do mesmo jeito que eles tiram de lá e preenchem, eles entregam o trabalho, né? Vai entregar no dia 21 de junho. E o pessoal do 6º e 7º ano entrega no dia 28 de junho, uma semana depois. Certo. Vamos lá, mais uma pergunta aqui que eu acho importante. Como vai funcionar a apresentação exatamente? O aluno vai ficar em um espaço determinado, com o projeto organizado, e quando o avaliador chegar, ele terá que falar sobre o projeto. Exatamente isso. Tá? Vale ressaltar, principalmente para os alunos que já eram nossos no ano de 2019, 2018, que estão acostumados aí com a vernissagem, com a feira de ciências, com esses projetos que a gente já tinha esse trabalho presencial, nós não vamos poder permitir a circulação aberta dos alunos. Então, os alunos vão ficar única e exclusivamente no seu espaço, né? Cada grupo terá um espaço delimitado e também um local onde cada membro desse grupo vai ficar. E por isso que a gente está o tempo todo pegando essa numeração, quem vai vir presencial, quem vai ficar online, quantos são em cada grupo, porque eu preciso, cada grupo vai ter uma numeração, né? Então, naquele horário estipulado, o grupo do sexto, vão ter 40 grupos do sexto. Eu vou ter que numerar do 1 ao 40, cada um vai saber o seu número do grupo, o seu local e quantos alunos vão estar ali. Então, bem organizado, parados, já organizaram um evento, aí a gente passa avaliando. Depois que a gente acabar de passar avaliando, os pais vão passar olhando, ou seja, a todo momento é extremamente importante que o aluno esteja no local de apresentação. Tá? E aí, se for possível, ao final do evento, né, quando os pais já tiverem visto, os trabalhos já tiverem sido avaliados, aí a gente começa a deixar a circulação, um pouco menor, né? Não vai dar para abrir para todo mundo, mas a gente começa a liberar de um em um para poder visualizar o trabalho do outro colega, porque isso também é importante, mas tudo vai ter que ser aguardado, vocês vão ter que aguardar orientações, tá? Essa é uma orientação que eu mando para todos os alunos. Primeiro vamos arrumar, ser avaliados e os responsáveis vão ver o trabalho de vocês. Posteriormente, se houver tempo suficiente, os alunos, claro, que estiverem presencialmente ainda, vão passar ainda olhando o trabalho dos outros colegas. Vamos lá. Iago, minha eletiva é mágica, precisa ser presencial. Porém, tem um outro colega que não pode ir. Como que a gente vai fazer? Pode falar. Então, o que a gente tem orientado vocês, até nas aulas que a gente já vem orientando, é que quem não pode vir presencialmente de jeito nenhum vai apresentar solo no modelo online a partir da semana do dia 21. E a galera que vai vir no online vai apresentar o mesmo trabalho, porém no sábado. Não altera em nada. O grupo apresenta o mesmo trabalho, porém em datas diferentes. Na realização, o grupo faz tudo junto. No momento da apresentação, vocês vão se dividir. Só isso. Tá, só uma coisa, Ana. Na verdade, você falou que vem online no sábado, mas é o contrário. Não, o presencial vem no sábado, perdão. A pessoa que for ficar no presencial vai vir no sábado e quem ficar no online apresenta nos tempos de aula. Perfeito. Então, só esclarecendo novamente, os alunos que estiverem exclusivamente online, né, que forem fazer esse trabalho no online, existirá um tempo de aula mesmo, que o aluno vai apresentar para os outros colegas que estão na sala, já que não vai ter o público que vai estar presencialmente, eles serão avaliados junto com a presença dos outros colegas em sala. Então vai ter um tempo delimitado para ele apresentar ali, de repente fazer um PowerPoint, fazer um vídeo, falar sobre o seu trabalho. Vale a pena informar que não é só tirar uma foto ou fazer um vídeo e deixar rolando lá para os alunos. Não, você vai realmente ter que explicar e apresentar o seu trabalho, falar sobre ele, como você chegou àquela conclusão, qual foi a sua ideia, e explicar, assim como os alunos vão fazer presencialmente, certo?
Hum, Pode dar brindes para as pessoas que vierem à minha mesa? Então, a gente tinha conversado sobre isso, eu já conversei com algumas turmas, né? Do que a gente pode sim, vocês podem dar brinde, se quiser comprar um pacote de bala para enfeitar a mesa, dar um brinde para quem passar pela mesa, pode. Mas é importante que a gente separe sempre um aluno específico para fazer aquilo, né? Para que não fique aquela circulação de ficar passando de mão em mão, ou que venha alguém na mesa, coloque a mão entendeu? Essa logística de ficar compartilhando as coisas entre muitas pessoas, a gente não pode fazer por causa da pandemia. Então, o ideal seria que um aluno ficasse responsável por dar esse brinde, né? Sempre com a colocação de álcool em gel, e assim pode sim fazer. Eu até estou orientando meus alunos a fazer isso, eles ficam super motivados. Perfeito, e claro, é isso mesmo, essa questão. Só acrescentando, né? Todo tipo de material que vocês forem dar para outros responsáveis, enfim. Como ela já sinalizou, precisa ter alguém específico voltado a fazer esse movimento. Tá? Claro, no momento da avaliação, o aluno não vai precisar dar nada, então ele vai estar apresentando normalmente. E aí os pais vão começar a entrar. Aí vai passar um casal de pais, por exemplo, na minha mesa para ver o meu trabalho. O tipo de item que eu vou dar para ele tem que estar embalado, bem embalado, inclusive, o suficiente para que consiga atacar um álcool, por exemplo, um álcool líquido, e não danifique, né, aquele objeto ou aquele alimento, porque isso a gente vai precisar fazer. E a pessoa que estiver entregando esse tipo de objeto vai precisar passar o álcool em gel antes e depois da entrega. Então, são algumas características que a gente aos poucos vai informando ao grupo, e é justamente por isso que a gente precisa desse aviso. O grupo que optar por fazer esse tipo de movimento, ou que o grupo, por exemplo, de gastronomia que tenha algum tipo de alimento que queira deixar como prova, a gente vai precisar alinhar. Então, o grupo precisa vir até a coordenação, precisa falar com a professora, precisa procurar as pessoas que estão organizando o evento e explicar como querem fazer, e a gente vai explicar como deve ser feito, certo? E como não serão todos os grupos, né, a gente não precisa ficar entrando nesse mérito, até porque existem coisas muito específicas. Um alimento tem um jeito de se entregar a outro responsável. Se for um objeto específico, tem outro jeito. Se for um sabonete para o pessoal que está fazendo cosmético, tem outro jeito. Então, esse tipo de informação a gente vai discutir diretamente com os grupos. Ó, nesse dia, novamente, tá? É uma questão que a gente já falou, mas geralmente a gente vai ter que voltar mesmo. Nesse dia, devemos chegar no horário normal, no caso, o dia da apresentação. Quer que eu responda? Pode responder. Não, no dia da apresentação, que é no sábado, o horário de manhã é de 8 até 11 horas. E à tarde é de 2 até as 5. Vocês também, a gente não falou sobre isso ainda, mas vocês podem vir caracterizados, pode vir com roupa normal, não precisa estar de uniforme. E isso é importante. Muitos perguntam sobre isso, e é importante que seja falado, porque eles pensam logo que tem que chegar no horário de aula, que eles só vão sair no horário que termina a aula, e não será assim. Certíssimo. Então, como eu estou vendo que é uma dúvida frequente aqui no chat, o horário do turno da manhã vai começar às 8 horas, uma hora de arrumação, de 8 às 9. Depois de 9 às 10, avaliação. Depois de 10 às 11, mais ou menos, né? 11, 11 e meia, enfim. A visitação dos responsáveis, certo? No horário da tarde, para as turmas que farão a apresentação no turno da tarde, de 2 às 3, arrumação, de 3 às 4, avaliação, de 4 às 5 às 5 e meia, a visitação, tá? Ressalto que a gente escolheu a questão de começar às 2 horas para o pessoal que está fazendo de tarde, justamente pelo período de almoço. É um sábado, então a gente sabe que existe esse período aí que tem que ser respeitado de almoço, né, de meio-dia às 2 horas, digamos assim. Então foi o horário escolhido para iniciar.
Outra dúvida que eu já vi cerca de 3 vezes, mesmo depois de a gente ter falado, é a quantidade de pessoas que podem trazer. Serão permitidos até 2 responsáveis por aluno, tá? Tendo que, inclusive, comprovar, listando ali numa assinatura na entrada, porque senão acaba que a gente não tem esse controle. Então a gente vai precisar fazer uma lista e o responsável vai assinar do lado o nome dos alunos. Então a gente só pode ter até 2 responsáveis por aquele aluno para visitação. E os grupos que optarem por trazer algum responsável para ajudar na arrumação, a gente vai permitir até um responsável por grupo. Ah, Iago, mas meu grupo tem 5 pessoas. Mesmo assim, eu só vou permitir um responsável entrando no período da arrumação. É um responsável no máximo, tá? Inclusive, a gente pede para que, se de repente você achar que é um trabalho que você consegue fazer, que você consegue arrumar, nem traga o responsável, né? Só traga para realmente se for necessário. Se você achar que vai precisar de uma força extra de algum tipo de arrumação, alguma coisa muito específica, mas no máximo tente não trazer. Bom, essa daqui, na verdade, vai diretamente para vocês, que eu nem entendi muito bem. Eu sou da 812 e gostaria de saber se a segunda parte da ficha técnica é obrigatória para quem for fazer online. Sim. Sim, porque você também tem que falar sobre aquilo que você vai montar em casa para mostrar para gente, né? Não, Também não. tem a segunda parte da ficha técnica, a gente também tem uma descrição de roteiro, ou seja, o roteiro que você vai seguir para ação, ainda que de maneira online. Então tem que preencher a segunda parte, sim. Certo. O pessoal de gastronomia tem quanto tempo para fazer a comida quem for fazer online? Improviso? Isso seria uma comida ao vivo? Para É, fazer ao vivo? na verdade, não ao vivo, né? Acredito que ele não esteja falando ao vivo. Acredito que seja do vídeo, até porque não seria viável fazer ao vivo, tá? Então, o Lucas que perguntou aqui, até informo sobre isso. Não seria viável fazer ao vivo. Pelo menos um vídeo. Então, quanto tempo de vídeo mais ou menos eles teriam? A gente tem orientado de um vídeo no máximo 5 minutos. Até porque o aluno precisa se apresentar, ele precisa falar, ele precisa ligar a câmera, ele precisa conversar. E não é só falar, eu não tenho câmera, eu não tenho microfone. Pode ser feita a apresentação pelo celular, gente. O telefone sempre tem microfone, sempre tem câmera, então a gente faz essa apresentação por telefone, sempre com câmera ligada, com o microfone ligado, porque a gente precisa socializar sobre esse trabalho. Pessoal que vai apresentar online. Certo. E aí, ressalto também aqui, só dando uma ideia em relação ao vídeo, às vezes o aluno pode falar assim, pô, mas 5 minutos não dá para cozinhar nada. Mas assim, você não vai fazer um vídeo explicando passo a passo exatamente, né? Então, é só ir compilando, pega as fotos e monta um vídeo, né? Então, ou grava só as partes mais importantes, Isso. grava você botando os ingredientes e depois indo no fogo, depois ele pronto. Não é para ficar fazendo um vídeo de 30 minutos, passo a passo, como vai fazer esse processo, certo? Isso aí. Ah, essa daqui é uma pergunta muito, muito boa. Ó. O grupo A e o grupo B vai se juntar no dia da apresentação? Sim, vão se juntar. Porque como já vai ser separado por turmas, né, por séries, aí vai poder se juntar, porque já tem essa separação. E não, a gente optou por essa separação de séries do que separação de grupo A e B. Então, vai poder se juntar sim. Certo. E as pessoas que são de eletivas diferentes, elas se apresentam juntas ou cada um com sua eletiva? Vocês vão fazer a apresentação de acordo com o grupo. Chega mais A perto. apresentação ela vai ser feita de acordo com o grupo que foi formado. Então, a gente tem a formação de alguns grupos com eletivas diferentes. Então, vai seguir dessa maneira. Se a eletiva for diferente, mas fizer parte do mesmo grupo, segue a apresentação assim, ok? Perfeito. E aí a gente também, galera, não vai dividir o colégio em eletivas. Então, não vai ser quadra, gastronomia, pátio, mediologia, não vai acontecer assim. Porque a gente vai ter, no dia do 6º ano, no momento do 6º ano, a gente vai ter só
as turmas do sexto ano, ou seja, independente de grupo A e grupo B, vai ser todo mundo junto, 611, 612, 621, dentro desse espaço. Então, independente da sua eletiva, independente do seu grupo, você vai poder apresentar naquele dia, naquele horário, tá? E como elas já falaram, as disciplinas eletivas diferentes também vão apresentar junto. Claro que se já estiver um grupo pré-formado. Só uma pessoa do grupo pode entregar a ficha técnica? A princípio, Iago, a minha orientação foi que todas me enviassem justamente porque eles têm eletivas diferentes. A Clara preferiu que um grupo preenchesse uma única ficha. Então, a gente entrou em acordo hoje de que eles vão fazer a escolha deles. Quem quiser preencher a ficha individualmente, tudo bem, mas aí todo o grupo terá que seguir esse mesmo modelo. E se o grupo optar por preencher uma única ficha, eles vão escolher quem vai mandar essa ficha. Perfeito, perfeito. E aí tem que colocar o nome de todo mundo, hein, galera? Não esqueça. Se for uma ficha só, a pessoa que for responsável por fazer essa ficha vai ser responsável também por colocar o nome de todo mundo. Porque se a gente recebeu uma ficha de um grupo, o grupo tem 5 pessoas, se só tem 4 nomes, a gente vai considerar que aquele grupo são só os 4. Porque vai ser justamente em cima dessa ficha técnica que eu vou fazer a divisão aqui no pátio. Então, eu não vou poder levar em consideração esse tipo de erro. Então, revise, manda para outro colega, pede para ele revisar também, garanta que realmente vocês estão fazendo a ficha técnica corretamente, principalmente o nome dos grupos e as disciplinas eletivas de cada um. Inclusive, Iago, eu conversei isso hoje com a 813, né? Porque eles falam que não tem um campo ali na ficha para eles preencherem e colocarem os nomes. Falei para eles, não tem problema, arruma um cantinho que tenha como colocar e eles podem colocar os nomes ali no cantinho. Exatamente, é um arquivo editável. Então, qualquer caixa de texto que você puxar ali a qualquer local, você consegue colocar. Só é importante que eu consiga ver, obviamente, esses nomes. Isso. Uma mãe está perguntando o que deve ser feito na maquete. Mas aí eu não também acredito que vocês não tenham entendido, tá? Deixa eu até tentar explicar, tá? Mãe, se for escolhido o aluno fazer uma maquete para esse tipo de apresentação, ele vai fazer o que está descrito na disciplina eletiva dele. Então, qual é a disciplina dele? Meu filho está fazendo astronomia, e aí eu quero fazer uma maquete sobre o sistema solar. E aí ele vai fazer uma maquete sobre o sistema solar. Então, o que deve conter na maquete vai depender do que o aluno está fazendo, porque cada um tem uma disciplina. E aí, por exemplo, eu tenho casos de alunos que estão fazendo astronomia e fotografia juntos. E aí é um casamento das atividades. De repente, um vai fazer a maquete, ou os dois vão fazer a maquete, mas se tem a fotografia, alguém vai ter que tirar foto e mostrar essas fotos, fazer uma divulgação, marketing. Então, as disciplinas, elas estão se casando, mas aí cada um vai ter que fazer algum tipo de atividade, não deixando de seguir a sua eletiva. Tô gostando que tá surgindo. Vocês não estão vendo a live, né? Mas aqui não para de bombar. Tem um chat Outro gigante. fato importante, Iago, é que eles acham, porque assim, eu disponibilizei ideias de projetos finais. Coloquei no GSA das minhas turmas das eletivas, né? E eles acham que essas sugestões são obrigatórias. Eles podem surgir a ideia a partir dessa sugestão, ou eles podem fazer autoral deles. Eles não precisam seguir exatamente aquilo que está ali. Mas, às vezes, eles pedem ideias, eles falam, eu não sei o que fazer, e aí eu disponibilizei esse material. Mas não necessariamente eles precisam fazer do jeito que eu falei, do jeito que eu dei a ideia. Eles podem fazer da autoral deles totalmente. Perfeito. Aí mais uma pergunta aqui sobre a questão do vídeo. Onde eu envio o vídeo? Acredito que os alunos que terão que que fazer online, alguns ainda não tenham entendido, tá? Sobre a questão do envio. Só falar, na verdade, da apresentação, né?
No caso da apresentação das eletivas, a gente não vai pedir esse material complementar. O que a gente está solicitando é apenas a ficha técnica. O vídeo ele vai ser passado somente no dia da apresentação. Então, não tem essa preocupação quanto ao envio do vídeo. Ok? Certo. Deixa eu pegar mais uma dúvida aqui. Algumas estão se repetindo. Evelyn perguntou aqui novamente sobre os responsáveis. Aí eu vou repetir: apenas 2 responsáveis por aluno na apresentação. Sim, vamos lá. Agora o pessoal já começou a falar sobre a questão do curso online. E como a gente já chegou a 45 minutos de live, acredito que realmente já tenha chegado esse momento. Tá? Então vamos começar agora, galera, a falar sobre o curso online. Tá? Acredito que a maioria das dúvidas já tenham sido tiradas. Eu tenho visto aqui muitas dúvidas repetidas que a gente já falou aqui sobre a questão dos responsáveis, quantos alunos, sobre os horários, os dias, divisão de grupo A e grupo B também a gente já chegou a falar. Eu não sei nem se eu de repente estou perdendo a questão do horário, né? Porque a gente aqui está falando, a live acaba saindo cerca de 2 a 3 minutos atrasadas. Tá? Então pode ser que eu também esteja perdendo, olhando as perguntas atrasadas. Então vamos lá, curso online. Em relação ao curso online, o material escrito, aí sim nós teremos o material escrito e um material complementar, correto? Isso. Vou fazer uma breve explicação aqui sobre o curso online, tá bom, Iago? Perfeito. Lembrando que o 9º ano não está incluído, né, no curso online. Então, a gente está falando diretamente com o 6º, 7º e 8º ano, gente. Vamos lá, o curso online, no 6º e no 7º ano, a gente conta com a disciplina de Educação Ambiental e Sustentabilidade. Já no 8º ano, a gente conta com a disciplina de Democracia e Direitos Humanos. O projeto final de curso online, que é diferente das eletivas, ele vai ser dividido, a entrega, né, em 2 materiais diferentes. Isso tudo está no GSA de todos os alunos. Tanto eu quanto a Clara, a gente já fez essa liberação dos materiais. Todos eles podem ser acessados através do GSA da sua turma, né? Da turma do seu filho. Enfim, eles têm acesso a todos esses materiais. Vamos lá, então. Quais são, então, Carol, essas 2 entregas? A primeira é um material teórico. Esse material teórico é um modelo pronto, que já está lá no GSA. A gente explicou passo a passo dentro de sala de aula. Eles só vão fazer a substituição dos dados que estão lá nesse modelo teórico. Por exemplo, lá na capa, eu tenho escrito escola. Eles vão apagar, substituir com elite rede de ensino e assim por diante. Esse material teórico, esse material digitado, ele precisa ser impresso e entregue no dia de apresentação. As apresentações para todas as turmas, independente se é 6º, 7º ou 8º, elas começam a partir do dia 14 de maio e vão... 14 de junho, gente, perdão, 14 de junho, e vão durar 2 semanas. Aqui, se eu fosse falar a data de cada turma, a gente ia ficar mais 40 minutos. Então, todas as turmas, todas, sem exceção, têm acesso a essa data no seu GSA. Tanto eu quanto a Clara, a gente deixou esse arquivo lá, tudo bonitinho para vocês. O segundo material é um material que a gente nomeou de material complementar. Por quê? Cada grupo vai escolher a ferramenta que eles irão utilizar para auxiliar na apresentação que será feita em sala de aula. Ao contrário das eletivas, num curso online, a nossa apresentação ela não vai ser lá embaixo, no colégio, no pátio. Ela vai ser feita dentro de sala de aula. Então, se eu estou na 812, eu vou permanecer na sala de aula da 812 e assim, respectivamente. Então, esse material ele pode ser uma maquete, ele pode ser um cartaz, ele pode ser um PowerPoint. Isso vai ficar a critério dos grupos. Os temas também já foram apresentados e estão disponibilizados no GSA. Os grupos farão a escolha do tema e vão começar a apresentar de acordo com as datas que foram acordadas, né? A partir do dia 14 de junho. Ok? Certo. Teve um aluno aqui perguntando sobre a questão do grupo. Pode ser feito em grupo esse trabalho do curso online?
Com certeza. Deve. Tá? Mas existe a possibilidade também de fazer individual? Não, são exceções, né? Em algumas exceções, sim. Exceções que a gente... Não, mas de modo geral, praticamente todos estão fazendo em grupo, né? É importante sinalizar, justamente por isso que eu estou trazendo essa dúvida à tona. Deixa eu ver mais alguma dúvida sobre isso. É importante falar também que esse material escrito, que é do curso online, né, que tem justificativa, tem desenvolvimento, objetivo, lá vocês têm toda a descrição do que vocês têm que escrever em cada uma dessas folhas, né? E aí vocês leem, interpretam e apagam os prévios que está pedindo com a orientação de vocês, com o estudo de vocês. Alguns alunos acham que aquilo ali tem que permanecer, mas não, aquilo tem que ser apagado. E aí eles preenchem. É como se fosse um passo a passo do que você deve escrever. Você lê, interpreta e joga o seu conteúdo ali no lugar. Show de bola. Vou aqui fazer, na verdade, mais uma das informações, né? Teve a Mila Santos perguntou se ela e o grupo dela poderiam fazer, né? Acredito que seja a Camila, ela e o grupo dela poderiam fazer o cartaz na casa dele. Né? Isso é uma informação para os pais que estão assistindo e também para os alunos, né? Uma coisa que eu tenho falado muito nas salas. Esse tipo de orientação, se vai fazer na casa do colega ou não, é única e exclusivamente da família, tá? A gente não interfere nessa questão, porque ambos os trabalhos podem ser feitos presencialmente, porque existem períodos, tempos em sala para isso. Inclusive, é uma das questões que os próprios alunos têm falado, que a gente tem muito tempo de EI, justamente para fazer esse tipo de atividade. Então, a gente tem aí pelo menos dois tempos semanais que ficam quase que exclusivamente para esse tipo de atividade, que é o projeto colaborativo, né, e o curso online, correto, meninas? Isso. Então, se o seu grupo escolheu fazer na casa de alguém, se reunir lá, isso vai da orientação da família de vocês. A gente lembra que é um período pandêmico e a gente não indica, não interfere nessa questão, não fala para vocês fazerem no grupo de ninguém. Dentro do colégio, se algum grupo quiser ficar até mais tarde, Iago, não vou ficar para monitoria, mas vou ficar para fazer o trabalho do curso online com o meu grupo. A gente tem algumas salas disponíveis, principalmente no turno da tarde, tá? Que aí é possível ficar aqui, mas a gente pede um mínimo de compreensão, porque a gente não vai poder liberar muita gente. Ficar aí 2 grupos no máximo dentro da sala para manter um distanciamento legal. Se for muita gente, a gente não vai conseguir ficar. Certo? Então, vamos lá. Sim. Lembrando que tudo isso foi pensado para que eles consigam realizar de maneira online. Por isso que a gente não estipulou que todos os grupos fariam maquete ou não. Eles têm a escolha de fazer um PowerPoint, um cartaz, eles podem dividir as atividades. Eu estou falando isso porque eu tive uma das minhas alunas hoje, perguntou se poderia fazer de maneira individual, porque ela não vai ter como ir para a casa dos colegas fazer o trabalho. E é justamente por isso que a gente está colocando esse trabalho em grupo, porque ele pode ser feito de maneira totalmente online na sala de aula. Não tem a menor necessidade que vocês se desloquem de uma casa para outra para estar realizando esse trabalho. Foi o que o Ian falou. É totalmente opcional. A gente não tem indicado que vocês façam juntos, presencialmente, fora da sala de aula. Tá? Certo. Mais uma dúvida para a tia Carol. A tia Carol postou um slide e ela dá ideias, né? Pode escolher uma só ou pode escolher mais de uma? Vamos lá, então. Se for aquele arquivo que eu fiz para as minhas turmas, com a sugestão dos temas de curso online, vocês só podem escolher um tema, tá, gente? Até porque aqueles teminhas são bem extensos, dá para trabalhar bastante coisa. Então, se a gente pegar mais de um, vai ficar muito vago. A gente vai falar só um pouquinho de cada, sendo que a gente poderia explorar muito mais se fizesse a escolha de um só. Agora, se forem as sugestões das eletivas, elas são específicas para as suas eletivas. Então, se você é de mediologia, vai pegar a sugestão de mediologia. Se no seu grupo tem alguém de gastronomia, vocês vão pegar a sugestão também de gastronomia. Se for do curso online, eu fiz um slidezinho bem explicativo, está escrito lá que é para escolher um tema só, ok?
Certo. E qual será a data, né? Não específico, porque a gente tem várias pessoas, vários grupos, mas qual é a data prevista para a apresentação desses trabalhos do curso online? A partir do dia 14 de maio, tá? Vai de acordo com a data da aula de curso online de vocês. Então, se a aula de vocês é na segunda-feira, são duas segundas-feiras consecutivas. E assim por diante. Certo. Conseguiu ouvir? Consegui ouvir, deu uma falhada, mas A vamos partir lá. do dia 14, Iago. Tá, a partir do dia 14 ao dia 25, né, na verdade. Né? Isso. Na verdade, são 2 semanas possíveis de apresentação e isso varia de acordo com o dia e o horário do seu curso online, né, da sua aula de curso online. Então, a gente tem, por exemplo, um 6º ano que acontece na segunda, certo? Comigo não. Não? Comigo não. Não, foi só um exemplo, Iago. Vai ser de acordo com a aula que eles têm na semana. Se o curso online for na segunda, vai ser na segunda-feira. Perfeito. Então, de acordo com a sua aula. Deixa eu ver aqui mais alguma dúvida. As dúvidas do curso online estão bem menores, né? É meio que a gente já sabia que a grande maioria das dúvidas viriam em relação à apresentação presencial, que realmente aparenta ser, não só aparenta como é, um trabalho um pouco maior, que a gente precisa se preocupar um pouco mais, tá? Mas também ressalto, pais e alunos, né, que os 2 trabalhos são trabalhos simples. A ideia não é complicar, não é trazer que vocês façam 1 milhão de coisas, não. A ideia da apresentação do curso online é ser muito mais online, certo? É trazer muito mais coisas simples, realmente, é realmente você pegar aquele arquivo e colocar a sua ideia dentro dele, você já tem uma base para aquilo, né? E tem um material complementar. E a ideia da eletiva é que você pegue aquela ideia que você já está tendo há algum tempo, né? Os alunos que realmente estão acompanhando as disciplinas eletivas são disciplinas que por si só já faz manifestar a criatividade, você já tem ideias sobre isso, pega e mostra essa criatividade. Não é que você vai ter que fazer um trabalho super elaborado. Não precisa fazer um prato, para quem é de gastronomia, né? Não precisa fazer um prato francês, colocar um vinho ali, não existe isso. É você pegar a sua ideia, realmente você pegar coisas simples, coisas que você já tem em casa, de repente o seu prato preferido, que muita gente talvez não goste, né? Esses dias teve um aluno que falou comigo, a gente estava até, a Clara estava falando comigo sobre a questão do sushi, o aluno falou, vou fazer sushi. Ele nunca fez, mas ele gosta muito e a ideia dele é fazer o projeto dele em relação a isso. E achei muito bacana porque ele já entendeu a ideia, justamente isso, é ele pegar o que eu gostaria de fazer, o que me anima dentro desse assunto. Então vou fazer sobre isso. E ele entendeu que não era nada muito elaborado, não precisa ser nada muito grandioso, é realmente a gente pegar o que a gente está trabalhando ao longo do semestre e poder apresentar para as pessoas. Porque realmente é muito chato, muito ruim, né? A gente já está vivendo esse período pandêmico, esse período de distanciamento há muito tempo, esse período de online o tempo todo praticamente, fazer um trabalho bacana, fazer algo especial e não poder apresentar. Isso até às vezes deixa o aluno desanimado, né? Às vezes nem faz, né? Fala assim, vai ser online, então não vou fazer nada. Ou faz de qualquer jeito. Então a ideia do presencial é animar os alunos, falar que vocês têm um espaço no colégio, que a gente vai fechar um sábado para vocês, para os alunos. Então a ideia não é para os responsáveis, a ideia é para os alunos. A gente está abrindo para os responsáveis porque eu acredito que muitos responsáveis queiram ver esse tipo de trabalho, né? A gente acha que acredito, eu não tenho filho, mas acredito que quando eu tiver, tudo que ele fizer de especial eu vou querer assistir, eu vou querer ver, eu vou querer contemplar. Então, às vezes coisas mínimas são muito importantes para a gente, certo? Então, essa é a ideia, galera. Não fiquem se descabelando, achando que é uma coisa extremamente gigante, que é muito difícil, ou que o curso online está exigindo muito, ou que a disciplina eletiva está puxando muito, porque são coisas simples. Deixa eu ver aqui mais alguma dúvida. A senhora Daniele falou que foi no GSA de Educação Ambiental, que acredito que não seja esse nosso do EAI, né?
e não tem disponível o modelo de material escrito? Então, para as minhas turmas, a turma que eu dou curso online é 813, 621 e 721. Então, se for uma dessas 3 turmas, eles estão no EAI e o número da turma. Não é com o nome de educação ambiental, nem democracia e direitos humanos. Todos vocês já receberam esse modelo. Falei que eu faço das palavras da Claras minhas. Todos vocês receberam esse modelo, porém o GSA de Educação Ambiental é diferente do GSA do EAI. O meu está no EAI, de acordo com a sua turma. Ok? Isso aí, vale ressaltar que esse Google Classroom, né, esse Google Sala de Aula do EAI foi criado há pouco tempo, realmente é recente. Então, se de repente você que é aluno entrar lá e não achar, né, vai até o topo do Google Sala de Aula, que provavelmente, quase certeza, vai ter uma caixinha para você aceitar o pedido desse GSA, tá? Porque como a gente tinha muitos materiais para postar, a gente viu a necessidade de criar essa sala de aula para o EAI, tá? Uma das últimas coisas aqui que eu estou vendo de dúvidas na verdade, voltando sobre a questão das eletivas. Uma mãe perguntou, mas acho que é válido voltar. Como serão as apresentações ao público no presencial? Pessoa a pessoa? Sim, senhora Rita, exatamente isso. Na verdade, não pessoa a pessoa, a gente pode também dividir por família, até porque às vezes vem um pai e uma mãe, eles já moram juntos, então a gente sabe que não tem problema deles estarem em contato. Então, quando tiver esse tipo de situação, eles vão poder ir em dupla ali, ou em trio, se for uma família completa, de repente com outro filho menor, assistir aquela apresentação. Mas a gente não vai ter mais de uma família em cada grupo. Tá? A gente vai botar todos esses avisos e vai ter os inspetores ao longo de todo o evento avisando sobre isso e controlando esse tipo de atividade, tá? E vai ter um local específico, né, marcado no chão ali na frente desse grupo, que vai ser um limite onde o responsável pode chegar. Tá? Ele não vai poder ultrapassar aquele limite para ver aquela apresentação. Então, sim, vai ser mais ou menos de pessoa a pessoa, tirando os casos, obviamente, que de repente vier o pai e a mãe, que na verdade é a maioria dos casos, né, que ficariam em dupla ou em trio ali se tiver um filho menor, né, claro. Que aí um filho menor, talvez a gente não esteja contando nessa numeração de 2 pessoas por 2 responsáveis por aluno. A última pergunta que eu tenho aqui é sobre a questão da maquete da ONG ambiental. Existe algum tipo de maquete da ONG ambiental, gente? Deve ser do curso online. Provavelmente a aluna está falando sobre a maquete do curso online, tá? E aí a gente tem 8 opções de temas e a gente tem 3 opções de material complementar, que seria maquete, não necessariamente, isso fica à escolha do grupo. PowerPoint ou cartaz. Aí você vai escolher um dos 8 temas e escolher um material complementar, que se no seu caso for a maquete, precisa ser referente a um dos 8 temas que você escolheu. Perfeito. Então nós temos 8 temas possíveis. 8 temas possíveis. Existem mais. Também 3, são abertos. Isso, um sexto e no sétimo. Então são 8 temas possíveis. E 3 possibilidades de apresentação. Maquete, PowerPoint e cartaz. Maquete, PowerPoint e cartaz. Então não necessariamente precisa fazer uma maquete, até porque assim, fazer uma maquete de uma ONG é um pouco difícil, mas de repente fazer um cartaz de apresentação, tá? Isso também vai depender muito do que o aluno escolher dentro desses 8 temas. Iago, alguns alunos meus também criaram os próprios temas no curso online. E eu autorizei. Eles também criaram coisas diferentes, não ficaram só naquilo que são aqueles temas específicos, né? Que a Carol falou que são 8 temas. Então, eles saíram disso e criaram os temas específicos deles. E isso também pode, tá? Em ambos os projetos finais, todos esses temas são sugestões, ok? Então, em todos eles, a gente pode ter complementação ou alteração por completo. Perfeito, perfeito.
mas acho importante, de repente, se o aluno escolher alguma coisa diferente, apesar de que agora já está em cima da hora, né? Dia 25/5, acredito que a maioria já deve estar encaminhado. Mas se de repente o aluno escolher algo diferente, vale a pena levar para vocês, né? Para que seja autorizado. Isso. Mais uma dúvida aqui, na verdade agora a gente já tem diminuído bastante esse fluxo de dúvidas sobre a questão da mesa, novamente voltando das eletivas, né? Sobre a questão de mesa, material, enfim, de modo geral. Ressalto novamente, é necessário trazer as mesas, tá? É necessário trazer todo o material que o aluno for utilizar nessa apresentação da disciplina eletiva presencialmente. Desde caneta até fita durex, mesa, o pano que vai em cima da mesa, tudo vai ficar de caráter responsável do aluno e daquele possível responsável que venha ajudar. Por isso que a gente abre a possibilidade de um responsável vir ajudar. Porque de repente a gente vai precisar trazer uma mesa, vai precisar de repente de um carro, e aí vai escolher dentro do grupo qual o responsável que poderia estar disponível naquele momento e tudo mais, tá? Mas não precisa enfeitar muito, galera. Não faça não pense nesse trabalho como uma feira cultural, é uma feira de ideias. E se você acha que a sua ideia pode ser apresentada de forma simples, ela vai poder ser apresentada de forma simples sem problema. Mas mesmo assim, se você quer fazer uma coisa grande, eu vou precisar de muito espaço, Iago. Venha conversar com a gente, vem na coordenação, fala comigo e a gente vai estipular talvez um possível espaço. E de repente você vai me falar, eu preciso de muito espaço, eu não vou conseguir. Então isso tudo precisa ser alinhado de grupo em grupo. Então, você aluno que está assistindo aqui, eu já vi que a maioria que estão assistindo são os alunos realmente. Veja com o seu grupo quais são as prioridades, o que vocês vão fazer. E se for alguma coisa que vocês acham que foge do normal, traga para a coordenação para a gente alinhar da melhor forma possível. Iago, queria mostrar para a mãe que não achou o nosso Google Sala de Aula como que tá mais ou menos para ela ver, né? Assim, ó. Você está. Certo, deu para É ver. aí o número da turma. Esse É, aqui, no caso, é da 621. entendi, perfeito. É justamente isso. É a I maiúsculo, tudo em maiúsculo, é a I traço ou o número da turma. E os alunos eles conseguem ver tranquilamente. Se não estiverem vendo, eles precisam aceitar esse convite. Que já foi enviada há um tempão, inclusive, né? Precisa procurar. Uma dúvida aqui pertinente também. Na apresentação do curso online, se, por exemplo, o meu grupo fosse escolher a ideia 1, que é fazer um brinquedo, nós vamos fazer um brinquedo para apresentar no dia? Exatamente, conversei isso com as turmas. Esse brinquedo já seria um material complementar. Então, se eu escolhi o tema 1, que eu já preciso de um material prático mesmo, então esse já seria meu material complementar. Eu não tenho a menor necessidade de fazer o brinquedo mais um PowerPoint, ok? Certo. Eu já vi aqui umas 3 pessoas falando sobre a questão de mudar do online para o presencial, da disciplina eletiva, né? É possível fazer esse movimento? De repente o pessoal está vendo e entendendo como está funcionando o evento ainda, né? As coisas em tese estão se acalmando em relação à pandemia e os pais vão tendo um pouco mais de confiança. É possível fazer essa mudança? É possível, sim. Contanto que nas aulas, quando a gente vem até a gente, fala que quer ficar no presencial e a gente anota o nome para incluir para o pessoal que vai vir presencial no dia. Certo. Tem algum tempo estipulado para cada apresentação? A Evelyn perguntou. Não sei se é do curso online ou da disciplina eletiva, tá? Mas eu vou até responder em relação a isso. Se for relativo ao curso online, né, acredito aí que a gente tenha liberado cerca de 10 minutos para cada apresentação, certo? E para eletiva, não vai ter esse tipo de limite, né? A gente tem aí mais ou menos 1 hora de apresentação possível. Então, se seu grupo vai ser avaliado de 9 às 10, você vai ter de 9 às 10 para apresentar esse trabalho. É claro que você não vai precisar ficar 1 hora apresentando o trabalho, mas não precisa se preocupar ou calcular esse tempo de apresentação não, sem problema nenhum. A mesa é para levar só quem tiver maquete? Não, senhora.
acredito que seja a Camila, né? A mesa, na verdade, é para quem entender que precisa da mesa. Pode ser algum grupo que, eu vou fazer um cartaz e, de modo geral, o nosso trabalho é só o cartaz. A gente já tem uma ideia inovadora, mas a gente só consegue colocar isso no cartaz. Aí não precisa de mesa. Aí, isso aí vai do grupo, não necessariamente da maquete. Isso aí tem grupo que não vai fazer maquete, tem grupo que vai fazer só um vídeo, mas vai precisar da mesa para de repente deixar o celular rolando o vídeo ali para todo mundo ver. Então isso aí vai depender também da ideia do grupo. O que o grupo decidiu ou o que a pessoa, se for fazer individualmente, decidiu. Quem vai fazer online Quem vai fazer online vai ter stand das eletivas. Vocês agora, meninas. Quer falar? Com certeza tem que ter, gente. Vocês têm que mostrar como que vocês montaram o trabalho de vocês. Eu já falei com alguns da minha turma, né? Falei que vocês em casa também podem montar o stand de vocês, o cantinho de vocês, para na hora da apresentação vocês podem mostrar como que tá esse cantinho. Não é obrigatório, mas eu estou falando do tipo de apresentação que eles vão fazer, porque a Ana estava falando também que teve a questão do roteiro que vocês têm que escrever nessa ficha do stand. Então, tem que ser preenchida também. Perfeito. E aí, isso me surgiu até uma dúvida minha também. Por exemplo, de repente, se o aluno quiser fazer um cartaz, ele não quer fazer um PowerPoint, ele quer fazer um cartaz, ele está online, mas ele gostaria de se sentir um pouco mais dentro do colégio. Ele quer montar o cantinho dele ali numa mesa, fazer um cartaz, ele pode entregar a disciplina do curso online ou a disciplina do eletivo sem precisar fazer esse material complementar, principalmente do eletivo, né? Obviamente, porque o online já tem que ter um material. Mas do eletivo, ele pode mostrar apenas a câmera dele, filmando como está o cartaz, poderia ser feito dessa maneira também? Eu expliquei para eles que todos esses materiais complementares, tanto de um projeto quanto do outro, eles funcionam como uma espécie de ferramenta para facilitar a apresentação. Então, o que eu aconselho é pensar: um cartaz me ajudaria a apresentar para a turma? Se a resposta for sim, tudo bem. Desde que essa apresentação ela não se torne maçante, porque quem está em sala não vai conseguir visualizar muito bem. Se você acha que é ok para você apresentar com o cartaz, tudo certo. Mas a gente tem que pensar, isso me ajuda? É uma ferramenta ok? Essa é a ideia, pensar como uma ferramenta. Perfeito. Da educação ambiental, a única coisa que deve ser preenchida é aquele que já tem o modelo? Isso. Exatamente, Alain. Qual é novamente, né? A entrega do trabalho do curso online, que é o de meio ambiente, é do dia 14 de junho ao dia 25. Tá? Então a gente vai ter esse período de 2 semanas aí para fazer essa apresentação, para explicar o seu trabalho e entregar o seu arquivo. Isso vai depender do dia que você tem essa matéria de curso online. E para os alunos que precisam, de repente, de um local adequado para fazer algum tipo de material, cartaz ou maquete, qualquer coisa, a gente consegue disponibilizar, principalmente para o turno da tarde, né? Quem estuda de manhã ficar no turno da tarde, uma sala, mas a gente tem limite, não dá para liberar 40 alunos para ficar. A gente vai ter aí um limite de mais ou menos 10, 15 alunos para poder ficar. Então, se você precisa, de repente, de um espaço, de uma sala para fazer o seu cartaz, para fazer sua maquete, para se reunir com o seu grupo, agende na coordenação o seu dia e a data, o horário que melhor se adequa também ao colégio, certo? Então acredito que é isso, né? As dúvidas foram aos poucos sendo sanadas aqui. Bombou, o chat está gigante. Mas valeu a pena, assim, acredito que a gente demorou um pouco, tá? A gente até pede desculpa, galera, mas a gente também eu não esperava esse tipo de interação. A gente chegou a ter quase 80 pessoas online, né? E pensando que é uma live que vai ser gravada e muitos não poderiam esse horário, é uma quantidade muito grande de alunos e de pessoas assistindo.
e foi uma interação bem grande. Então a gente tentou ao máximo aqui sanar todas as dúvidas, mas é isso, vou dar por encerrado até para não ficar tão cansativo, porque já passou de 1 hora esse vídeo. E para quem tiver alguma dúvida posterior e não tenha conseguido esclarecer, de repente eu pulei a sua dúvida, porque realmente não deu, são muitos comentários, então não dá para acompanhar tudo. Venha na coordenação, fala com a gente no online. A gente sempre ressalta que toda vez que a Ingrid ou eu ou a própria Clara, a Ana, que às vezes entram também para fazer a chamada, vocês podem sinalizar, né? Se vocês estiverem no online, sinalizem. Olha, eu tenho uma dúvida. Quando acabar a chamada, eu posso perguntar. Quem tiver presencial, a coordenação está sempre aberta. Raras são as vezes que a gente não tá disponível, né, para fazer esse atendimento. Sempre tem alguém aqui para pelo menos anotar a dúvida, no mínimo. Tá? E depois me passar, eu fico aqui cheio de papel, porque aí geralmente o pessoal já coloca aqui ó, o nome, a dúvida que o aluno tem, e aí no dia seguinte eu busco o aluno volta aqui, enfim, sempre tem como tirar suas dúvidas. Não deixe para cima da hora, não deixe para o último momento. Não venha para o trabalho com dúvida, a gente já está apresentando, já está falando desse trabalho há muito tempo, e a gente está apresentando as datas desse trabalho com mais de um mês de antecedência. Então, a ideia é que realmente tudo esteja muito arquitetado, tudo certinho para quando chegar no dia do evento a gente ter só o que curtir, só o que aproveitar e sair daqui bem, tranquilo e feliz, tá bom, galera? Boa noite para todos, um grande abraço. Se despede aí, galera. Pode falar. Tchau, pessoal. Obrigada pela presença. Qualquer dúvida, a gente está em sala de aula.